E a gente, Yuri, agora recebe aqui no CNN 360 o deputado federal Eduardo Bolsonaro para falar sobre a expectativa para o encontro entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o líder argentino Javier Milei. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no CNN 360. E eu já te começo perguntando o que todo mundo quer saber. Já tem agenda de Milei organizadinha aqui no Brasil? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Débora. Obrigado pelo espaço. Fala aqui da Shot Fair, né? Uma feira de armas aqui em São Paulo. E essa expectativa realmente ela é alta, né? A previsão do encontro é que ele ocorra no início da tarde de domingo e depois do encontro de Milei com Bolsonaro. Também o encontro de Milei com o governador Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, do PL, do nosso partido. E na sequência o Milei fará o seu discurso no CIPEC. Na parte da manhã, ele tem agenda privada, então nós não temos controle sobre a agenda dele. Acredito que ele vai fazer o que ele desejar, de repente dar uma volta na cidade ou falar com pessoas que ele queira falar. E a gente está muito feliz que ele venha ao Brasil. Realmente é uma agenda apertada, trata-se de um presidente da República, deve chegar ao Brasil, está programado para chegar em cerca de 10h30 da noite de sábado, fica domingo o dia inteiro, e a gente vai receber ele com muita satisfação mais uma vez, porque antes dele ser presidente, enquanto deputado federal, ele também participou do mesmo evento que eu organizo, o CIPEC, em 2022, e, ao que parece, deu sorte para a eleição presidencial dele. Deputado, Oi? a Jussara Soares, o Yuri quer perguntar Não, primeiro? eu ia falar justamente isso, agradecer a disponibilidade do deputado de poder estar conosco aqui no 360, mas trazer a Jussara Soares para fazer uma pergunta, depois eu entro na entrevista aqui. Jussara. Boa tarde, deputado. Obrigado pela presença. Deputado, eu queria saber se o presidente Milei terá algum tipo de cuidado nessa participação dele ali no CIPEC, nesse fórum conservador, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, para tentar evitar ali um estremecimento das relações diplomáticas entre Brasil e Argentina. A gente reconhece que há um distanciamento político entre Milei e o presidente Lula, mas a gente vê que há um esforço das chancelarias dos dois países para preservar as relações bilaterais. Quais são as expectativas do senhor para essa performance de Milei no seu evento? Obrigado pela pergunta, Jussara. Nós preservamos a liberdade. O presidente Javier Milei ele vai ter liberdade para falar o que ele bem quiser e pelo tempo que ele quiser. O relógio dele vai ser tempo livre. Agora, sobre essa questão toda diplomática, eu acredito que o Lula ele está se vitimizando demais, né? O presidente Javier Milei, durante a entrevista para o La Nación, falou aquilo que é uma obviedade. O Lula ele foi condenado por corrupção, ele foi condenado por lavagem de dinheiro. O triplex lá no Guarujá continua lá, as pessoas fazem vídeos, tiram foto em frente a ele, o sítio de Atibaia continua lá. E o Lula, de fato, também é comunista. Então, Javier Milei, na verdade, ele não mentiu ao falar de Lula. Agora, ao que parece, o Lula utiliza disso daí para se vitimizar e faz ameaças veladas, indiretas ao presidente Javier Milei para tentar conter o discurso dele. O Milei ele é autêntico, né? Ele é uma pessoa que não se enverga ao politicamente correto. Isso pode trazer algum tipo de surpresa no discurso dele, mas a relação comercial entre Brasil e Argentina está acima disso também. Eu acho que vai continuar fluindo de maneira normal. Querer que o Milei, né, fuja da realidade, fuja da verdade, certamente não é a característica dele. Deputado, Yuri Pita agora falando com o senhor, mas ainda nesse ponto, o senhor diz que defende a liberdade, que Javier Milei terá, claro, o direito de falar o que quiser, mas ele tem agora um papel institucional não só de chefe do governo argentino, de chefe de Estado da Argentina. A relação entre os países, Brasil e Argentina, perpassa Lula, Bolsonaro, Javier Milei, Alberto Fernandes. O seu pai, quando foi presidente, teve uma reunião bilateral por videoconferência com Alberto Fernandes, com todas as divergências ideológicas, mas foi respeitado um protocolo da diplomacia. O que a gente tem de histórico de Javier Milei, por exemplo, lá na Espanha, ele não só não teve nenhum tipo de contato com o chefe de governo, nem com o chefe de Estado da Espanha, como fez declarações muito pesadas que levou a um rompimento diplomático, a uma crise diplomática entre os dois países. Neste caso, o senhor não descarta que possa ocorrer uma crise diplomática entre Brasil e Argentina? Olha, mais uma vez, né, o Javier Milei ele não está mentindo, ele não está fugindo da verdade.
O caso, né, que o Yuri o senhor acabou de relembrar da Espanha, na verdade, essa história é um pouquinho maior, né? Durante os debates presidenciais da Argentina, um ministro do primeiro-ministro Sánchez da Espanha, de nome Puentes, sugeriu que o Javier Milei era um usuário de drogas. O Javier Milei, quando foi à Argentina, ele apenas relembrou do caso de corrupção que envolve a esposa do atual primeiro-ministro Sánchez, que inclusive, né, essa casa que está no meio de uma celeuma de corrupção está sendo matéria de investigação. Então, mais uma vez, o Milei, ele não tem faltado com a verdade, ele não tem mentido de maneira nenhuma. E eu não esperaria, né, se fosse ele, conhecendo um pouquinho de Lula, um pouquinho de Sánchez e dessas pessoas mais alinhadas com a esquerda, eu não esperaria boa vontade nenhuma. A esquerda, ela sempre que puder, ela vai prejudicar os seus adversários, porque ela coloca a busca pelo poder acima de tudo. Então, o que o Lula está fazendo? Ele está buscando se vitimizar para ter uma justificativa para tentar retaliar comercialmente a Argentina. Então, é esse o cenário que está se desenhando. Mais uma vez, o Milei não está faltando com a verdade e os seus posicionamentos fortes fazem dele um líder forte. Ele tem um papel institucional. Por exemplo, ele foi aos Estados Unidos a primeira vez, durante o governo de transição, e não se encontrou com Donald Trump. Se encontrou com o progressista, esquerdista Bill Clinton. Porque ele está fazendo o quê? Ele está tentando entrar na comunidade americana de milionários e bilionários para tentar atrair dólares para a Argentina. E aí está o papel de um verdadeiro estadista. Ele tem cumprido esse papel. Agora, querer que ele se dobre e tenha um respeito, tenha uma admiração ou qualquer coisa desse tipo ao Lula, realmente fica difícil. Porque todos viram que Lula, na verdade, não foi inocentado. Ocorreu uma manobra dentro do Supremo Tribunal Federal para retirá-lo da cadeia e fazê-lo concorrer nas eleições de 2022. Mas, deputado, isso que tem jogo. Deputado, desculpa a insistência aqui, é no papel institucional que ele, como presidente argentino, deve cumprir nos países que visita, que, por exemplo, o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, cumpriu nos países que ele visitou enquanto chefe do Estado brasileiro. Ele esteve em outros eventos internacionais, se encontrou com Alberto Fernandes, tiveram até conversas amistosas, brincaram que a rivalidade entre Brasil e Argentina deveria ficar restrita ao futebol, não deveria comprometer a relação entre os dois países. É nesse sentido que eu pergunto ao senhor se não há nenhum temor de que as declarações de Javier Milei no território brasileiro, no que ele falar na Argentina, para as entrevistas à imprensa argentina, ele está no direito dele. Mas ao visitar o território de um outro país, fazer frases fortes, colocações, sem entrar no mérito do que elas querem dizer, mas se isso não é uma quebra de protocolo para um chefe de Estado. Olha, realmente, protocolar pode até não ser. Mas antes de mais nada, a gente vai concordar então que o Bolsonaro é um estadista. Né? Tinha um bom relacionamento com vários presidentes, independentemente de serem de esquerda ou de direita. Mas, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, o presidente de Portugal veio ao Brasil e visitou Lula da Silva. Eu não vi uma repercussão grande, né, em termos aí de imprensa ou rede social para criticar tanto assim o presidente de Portugal. Porque ele não falou nada em relação ao presidente Bolsonaro. Mas ele visitou um país onde o presidente, né, não foi recepcionado, ele é um chefe de Estado, deveria ter a mesma conduta. Você mesmo, Yuri, acaba de mudar a sua argumentação. Não. Então eu entendi errado, porque o que parece, Javier Milei deveria vir ao Brasil e visitar o chefe de Estado brasileiro. Isso não ocorreu quando o presidente de Portugal veio ao Brasil. Não, minha questão é a depender, como o senhor disse, conhecendo Javier Milei, ele vai falar as verdades que ele acredita, que o senhor acredita, que milhões de brasileiros acreditam. Não estou entrando neste mérito. A minha questão, o senhor mencionou o presidente de Portugal, mas ele esteve com o presidente Jair Bolsonaro. Era uma solenidade oficial e estiveram juntos. Mas estiveram. E não houve nenhuma fala do presidente de Portugal agressiva, hostil ao presidente Bolsonaro. É nesta questão protocolar que eu estou fazendo a pergunta. Mas o senhor acha que isso não é... Meu ponto é o seguinte, independentemente de ser considerada ofensiva ou não, é uma fala verdadeira. O presidente Javier Milei foi perguntado, ele respondeu uma pergunta e não faltou com a verdade. Não tem como você falar para mim, olha, o círculo é quadrado. Isso daí é faltar com a verdade. Né? E o Milei certamente ele não vai fazer. É por isso que eu falo, ele vai pisar fora do politicamente correto? Com certeza. Ele talvez não vá seguir o protocolo? Provavelmente não. Mas isso é uma característica dele. Não pode o Lula tomar, né, uma ofensa que ele possa entender ser uma ofensa pessoal para ele e querer se vingar utilizando da máquina estatal.
Ou será Deputado. que todo mundo que disser que o Lula foi condenado por corrupção e lavagem de capitais vai ter que sofrer o peso da mão do Estado em cima dele? Eu acho que não é por aí e não é assim que o estadista deve agir. Deputado, agora eu chamo a Luísa Martins para te fazer mais uma pergunta. Luísa, com você. Deputado, obrigada pela entrevista. Deputado, o presidente da Argentina foi recentemente muito criticado por supostamente ter usado recursos públicos para viajar à Espanha em uma viagem ali de caráter pessoal, né? O senhor falou há pouco que parte da agenda dele no Brasil será privada ali para os compromissos que ele entender mais convenientes. Eu queria saber se o senhor sabe quem está bancando a vinda de Milei ao Brasil. É o governo argentino ou a Conferência de Ação Política Conservadora tem alguma parte nesse financiamento? Não. Do lado aqui do CIPEC, a gente está deixando à disposição quartos de hotéis, alimentação e etc. Mas a vinda dele para cá, de fato, eu não sei quem é que está custeando isso daí. Agora, ele é um presidente da República, né? Fica até difícil. Eu não sei nem se, do ponto de vista econômico, ele, junto com a segurança, a equipe que viaja junto com ele, se seria produtivo você fazer viagens em aviões comerciais. Eu acredito que, tendo um avião à disposição, ele deva usar o avião à disposição da Força Aérea Argentina ou à disposição da Presidência da República. Não vejo de nenhuma maneira uma crítica com relação a isso, até porque, até onde eu sei, todos os presidentes e primeiros ministros e chefes de Estado utilizam aviões do governo para viajar. Deputado, quem vai entrar agora na entrevista é o Vitor Irajá, também daqui de São Paulo. Vitor, boa tarde. O entrevistado, o deputado Eduardo Bolsonaro, te ouve. Deputado, boa tarde. Deputado, ainda sobre esse cenário internacional e essas relações entre chefes de Estado, o seu pai, quando presidente da República, tinha uma relação pessoal muito próxima com o ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos, e agora se discute, né, sobre a viabilidade eleitoral de Joe Biden e uma possível nova vitória de Donald Trump. Eu queria entender como é que o senhor vê esse cenário eleitoral hoje e como é que as relações com o Brasil seriam impactadas por uma possível vitória de Donald Trump. Olha, nossa relação com o Trump, ela é muito boa, né? A gente conseguiu construir algo que vai para além da política, tá? Tive algumas oportunidades, até mesmo momentos de lazer, com o filho dele. Na saída do governo Trump, fui aos Estados Unidos, fui recebido pela filha dele, a Ivanka Trump. Por vezes vou ao Mar-a-Lago, tenho encontro com eles. Então a relação ela segue muito boa. Eu acredito que o Joe Biden ele caiu numa armadilha feita pelo próprio Partido Democrata para tentar realmente expor, né, essa, como é que eu posso chamar isso? Essa quase demência, no sentido doentio da palavra mesmo, sem condições, muito senil, sem condições de levar adiante o cargo de presidente da República. Isso não é de agora, tá? Vem de um bom tempo, mas esse debate que ocorreu, o último entre o Trump e o Biden, ele foi um debate voluntário, não é um debate que está dentro do calendário eleitoral, como, por exemplo, nós temos no Brasil, que a Band faz a abertura de debates, depois segue na sequência, inclusive a CNN participando dessa questão eleitoral. Então, o que eu acredito? O Joe Biden, ele participou desse debate, ele demonstrou aquilo que todos já sabem, e o Partido Democrata ele tem até agosto para mudar a candidatura do Biden. Agora ocorre uma pressão gigantesca da direita, da esquerda, dos meios de imprensa, da rede social, para que ele desista da corrida presidencial. Já se fala agora, né, quem é que será o próximo, se será a Kamala Harris, que é a vice do Biden, e tradicionalmente o vice nos Estados Unidos ele concorre à presidência, ou o governador, o Gavin Newsom, da Califórnia. Então esse é o debate que está se pondo agora. Independentemente de quem seja, as pesquisas também apontam que o Trump ele é o franco favorito. Dos 6 estados norte-americanos, que são chamados swing states, que por vezes votam no Partido Republicano, por vezes votam no candidato democrata, dos 6, 5 estão com ampla vantagem para uma eleição do Donald Trump. E o Trump ganhando, ele dá fôlego, né? Porque o que ocorre nos Estados Unidos normalmente acaba depois influenciando no Brasil. O Trump foi eleito em 2016, o Bolsonaro foi eleito em 2018, o Milei, que é outro outsider, com pouquíssimos recursos, foi eleito agora mais recentemente na Argentina. Então nós acreditamos que em 5 de novembro, sendo eleito Donald Trump, isso vai impactar de maneira positiva para a direita, que não somente na nossa região aqui na América Latina, mas também na Europa, demonstra estar em um momento de ascensão. Finalizo relembrando que, além da Argentina, o Paraguai, o Uruguai e o Equador não têm chefes de Estado ligados à esquerda, são de centro-direita ou de direita. E tudo indica também que no Chile
E na Colômbia, devido ao mau desempenho e baixa popularidade dos atuais presidentes, respectivamente o Boric e o Petro, também deve ocorrer uma troca de poder lá na próxima eleição. Deputado federal Eduardo Bolsonaro, por São Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui no CNN 360 e um bom trabalho para o senhor. Obrigado, Débora, Yuri, Jussara. Bom trabalho a vocês da CNN. Muito obrigado Obrigada. mais uma vez. Deputado Eduardo Bolsonaro, do PL aqui de São Paulo e o principal organizador aí da CEPAC neste fim de semana. Obrigado mais uma vez, deputado. Um bom fim de quinta-feira. Débora. Obrigado. E agradecer também a Jussara Soares, que viabilizou essa entrevista.